Olá, 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 meus amores, como é que vocês estão? Estamos ao vivo para o nosso bate-papinho aqui legal, de toda sexta-feira. Muito bom, né? E aí, meus amores, como é que foi a semana? Oi, Emília, querida, bem-vinda. Como foi a semana? Vamos falando, eu tava aqui abrindo o meu programa, das coisas que eu pretendo. Oi, Beth, pretendo conversar com vocês, mas eu nunca sei se eu vou conversar. Eu já aceito isso humildemente, porque eu quero conversar de umas coisas bem interessantes que estão acontecendo e eu gosto de trazer, que eu penso sempre, tenho certeza disso. Oi, Celinha querida, boa noite, minha terapeuta linda. De coisas importantes que vem. Esther, seja bem-vinda, que vem acontecendo. E essa semana eu pego, sabe, a casuística da semana dos pacientes que eu atendo. E aí eu falo assim, bom, vamos ver para que serve, que informação que eu levo para as meninas. Oi, Betinha querida, boa noite. Mônica querida, bem-vinda. Que vai servir? Como que eu posso traduzir isso para vocês? Oi, querida Emília, boa noite, querida. Como é que eu posso traduzir algumas coisas para vocês? Então, quero ver se eu falo, não falo tanto, é que na verdade eu sempre estou aqui, o Salustiano está mandando boa noite para vocês, a gente sempre está aqui acoplado. Eu começo todo esse trabalho de transição para estar acoplada com ele, não é porque a gente está junto sempre. Oi, Jussara, querida, bem-vinda. É que assim, todo tempo, todo minuto, e muito menos não está à minha disposição, porque os nossos guias e amigos espirituais não estão à nossa disposição, porque eles sempre falam que eles não são babás. Então, oi, boa noite, querida. Oi, querida Dani. Olha quanta gente, que delícia. Boa noite, meus amores. Vão entrando, a gente vai papeando aqui. Oi, Dan. Tá tudo bem, filha? Depois eu vejo o que é o recado do Salu, né? Oi, Sueli, bem-vinda, querida. Lilian, bem-vinda. Vamos continuar o nosso próximo. Olha, um dia desse eu vou puxar um crochê, porque a gente papeia de tanta coisa legal, não papeia, gente, tão gostoso. Então, e essa semana eu percebi, sabe, tudo, querida, você também, né, amor? Salustiano, na verdade, eu vou falar já, antes de começar tudo, porque ele já começa a falar comigo, né? E ele disse o seguinte, que ele de verdade, ele gostaria de passar para você um esclarecimento, e eu não sei muito bem o que é. Então, vamos ver se até o final dessa live ele conta mais alguma coisa, né? Então, o que acontece? Eu percebi essa semana que eu percebo que a minha prosa muda, porque eu tô sempre trabalhando ancorada. O ancoramento é muito importante. Sabe quando você acorda, você chama seus guias, seus protetores, seus amigos espirituais, anjos, arcanjos, Elohim, serafins. E eu faço merkabas de proteção, que são formas geométricas de proteção. Eu uso a cor de Arcanjo Miguel, eu uso um merkaba de proteção, que é um cubo de Metatron. Então a gente pode usar, e vocês também podem usar, se vocês quiserem. Eu vou deixar disponível o meu e-mail. Vocês escrevam para o meu e-mail, manda, que eu vou pôr vocês na caixa e eu disparo para vocês um ancoramento. É importante e é para todos estar ancorado, porque é uma forma da gente estar blindado. Eu não gosto da palavra proteger, porque isso remete que a gente está sendo atacado constantemente, e eu não quero entrar nesta ideia. E essa ideia é uma coisa que eu sempre converso, e essa semana... Oi, Miriam, bem-vinda, querida. Essa semana eu estava percebendo a fala das pessoas. Por mais que eu tente trazer para vocês, eu sempre estou trazendo uma coisa que eu aprendo com os nossos amigos, e principalmente na live eles estão em contato com vocês. Não é o meu dia a dia, eu conto com eles, mas eu tenho toda a minha maestria, que eu procuro, lógico, eu tenho que usar, a gente não está constantemente amparada, porque eles não são babás, mas eles estão dando suporte, sim. E de sexta-feira, que esse é um projeto do Salu, ele está aqui para trazer informação para vocês.
Oi, Marli, querida, bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que me fala qual de vocês já ouviu falar ou sabe o que é forma pensamento, forma sentimento. Você fala, nossa, forma de quê, né? Forma, o que é isso? Então, eu vou contar aqui. Não sei se vocês já foram Gasparetes, né? O Gaspar falava muito das amebas. Amebas são formas de pensamento que pode ter formas ameboides e ficam no nosso campo. E não é uma coisa que veio de fora para você ou que você atraiu. Não, você criou. A gente cria a forma pensamento. A Nô tá dando boa noite para todo mundo. A gente cria a nossa forma pensamento. Ai, pelo amor de Deus, tem mais essa, já não basta o que a gente tem. Sempre começa a ter todo esse monte de diálogo na cabeça da gente, né? Claro que tem. A gente não quer mais uma encrenca, né? Mas isso é descrito. É uma coisa, eu falo, tem coisas tão antigas, estudos tão antigos. Tem um livro, gente, de 1901, que é o livro inteiro de formas, pensamento. Esse livro você pode até baixar da internet. Eu não sei se é K.R. Gon, mas seja bem-vindo ou bem-vinda, porque eu não sei o gênero. Então, este livro, gente, outro dia me veio na cabeça, claro que a gente já estudou muita coisa sobre forma pensamento, mas principalmente, como que a gente fabrica a tal e como a gente elimina, gente, porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar de forma pensamento, forma sentimento né? Como é que resolve isso? Como é que a gente elimina? Então, eliminar só também não vai resolver, porque você pode estar criando constantemente formas, pensamento e nem sabe, nem sequer que isso talvez existisse, tá? Então, hoje a gente vai começar a lidar. De novo, se eu tivesse aquele bendito daquele programa que divide a tela, eu ia mostrar umas fotografias que foram feitas. Isso impressionou o celuloide, teve um cara que conseguiu fotografar. E não foi Killian, porque foi anterior ao Killian, acho, né? 1901. E a forma pensamento é a gente que cria. Muitas vezes a gente não percebe, sabe, por exemplo, Karine, bem-vinda! Sabe quando a gente é atacada por um pensamento, por um medo, um negócio? Oi, Maria, bem-vinda! Um troço, vamos falar um troço que aparece, pode e talvez seja forma pensamento. Isso está sendo muito... Oi, querida, boa noite, a Sueli está dando boa noite para vocês, gente. A forma pensamento a gente cria com o nosso pensamento. Como que funciona isso? Pelo amor de Deus, não me conte mais isso, porque já tenho bastante coisa para pensar. É antigo, gente. É antigo. A gente é autuado, às vezes, por formas pensamento. Todo pensamento... Oi, Ivonilde, bem-vinda, querida. Todo pensamento que sai de fora de você interage com todo esse material plástico que a gente acha que não existe, que é só ar, que é um vazio. Não, é um material plástico e ele cria. E quanto mais a sua intenção, mais força você põe naquela sensação, mais aquilo é criado. Você cria seu próprio monstrinho ou você cria uma coisa para te ajudar. Então eu vou contar uma história que hoje eu estava conversando com uma querida e ela me contando que ela tem tratamento e como que foi o tratamento anterior, que ela estava ainda com os sintomas dela, né? Mas que ela teve Covid. E nisso ela pôs foco 100% de ficar viva, de ficar bem, né? Oi, Verinha, boa noite. Isso, olha, a Lilian tá dizendo que a Seixonei fala muito disso, fala mesmo. Oi, Gabriel, bem-vindo. E justamente a gente acaba tornando aquilo vivo. E ela, com o Covid, o que ela pôs? Lógico, eu não vou morrer disso, isso aqui vai passar, e foi. O que ela fez, gente? E ela percebeu que depois que passou o Covid, o tal do sintoma passou.
ou pelo menos diminuiu assim a 20% do que era. O que ela fez, gente? Ela criou uma forma pensamento positivo. A Verinha tá dando boa noite para vocês, gente. Ela criou um pensamento, uma forma pensamento positiva, que quando ela acessa, que aquele sintoma antigo tá querendo permear por ela, aquilo ela acessa, passa. Ela criou. A gente pode criar formas, pensamentos. Oi, Alice, bem-vinda, querida. Ó, o Salo também tá mandando boa noite para você. Você chamou ele bastante, ele tá falando. Então, a gente, não é porque a gente tem forma de pensamento que é negativo. Oi, Márcia, bem-vinda. Não é porque é por causa disso. A gente pode criar sim, Cleusa, bem-vinda, os pensamentos positivos. Por que não? Então, hoje, a gente vai simplesmente começar a perceber, porque todo esse trabalho, vocês que estão entrando, que estão online, é claro que vocês vão ser ajudadas a verificar, a sentir no corpo ou perceber uma forma de pensamento. Oi, Juliana, bem-vinda. Que não tá muito legal, não tá ajudando você. Não importa o sintoma que seja. Quando a gente faz apometria, que é uma das coisas que a gente tem aqui de especialidade, a apometria vai procurar sim formas pensamentos negativas e formas sentimentos negativas também. E a gente em apometria tem também como eliminá-las. Mas resta aquela coisa, tá bom, eliminei essa aqui. Como eu não crio mais? Eu não quero mais. É como os fractais, aqueles pedaços de alma da gente que estão perdidos em cada episódio. Boa noite, querida. Deus abençoe você também. Aqueles pedaços de alma, cada episódio traumático, em cada experiência ouvida, como queira, que você viveu, ficou um pedacinho seu preso. Então, muitas vezes, quando você acessa aquela mesma situação que você nem tinha ideia que tinha a ver com aquele troço lá longe, dispara. E muitas vezes ele é potencializado pela forma pensamento e aquilo vai perdurando. Porque às vezes não é uma coisa que você já tratou, você já fez terapia, você já fez N coisas e não tinha mais. Como é que isso voltou? Estava gravado na sua forma pensamento. Ai, que droga, né? Fala a verdade. Mas eu penso assim, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente se olhar, quanto mais a gente se ver, se reconhecer como um ser universal, como um ser galáctico, e simplesmente são coisinhas que a gente vai tirando do caminho, mas primeiro a gente tem que conhecer para eliminar. Eu não posso eliminar uma coisa que eu não sei o que é, né? Entendeu? Verdade, né? Então a gente vai trabalhando hoje, eu vou trazer informação. Isso é coisa do Salu, tá, gente? Porque eu ia trazer outra coisa. Ele falou, hoje a gente vai esclarecer as meninas. Então hoje é o dia em que você vai perceber que muitas coisas que você vê, poxa vida, eu já trabalhei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Como é que isso voltou? Eu não tinha mais, sei lá, vamos inventar uma coisa de roer unha. Como é que isso voltou? Eu estava boa, eu estava curada, eu fiz tratamento, eu fiz terapia, eu tomei medicação quântica. Como que isso voltou? Na verdade, ele ficou gravado naquele serzinho que você criou. Eu ponho a mão aqui, porque a maior parte das formas pensamento ou amebas ficam na região encefálica, mas o nosso corpo mental não ocupa só esse espaço, ocupa todo o nosso corpo, né? Então, e muitos de vocês já sabem como são os nossos corpos, a nossa constituição, mas se não um dia desse a gente fala de vocês e fala dos nossos pets amados. Olha, minha filha acordou. Boa noite, bom dia, filha. Aí lá é dia já, é amanhã. E então a gente hoje, tá, vai trazer essa informação para você, mas eu não quero, gente, que vocês fiquem piradas. Não, porque isso aqui existe desde sempre. Só que a gente não tinha consciência e principalmente a gente não tinha consciência de como não criar mais e não tinha consciência de como eliminar. É possível eliminar. Tem muitos programas dentro da gente que não é tão fácil a gente eliminar, porque aí a gente trata com a EFT que a gente já fez, lembra? Porque a gente tira a força de manifestação daquele sintoma que está dentro de você. A forma pensamento foi criada de você, mas não está dentro de você. Está fora de você. Então, quando a gente faz a apometria, a gente acaba
naquele tema que a pessoa quer limpar, quer se tratar, a gente acaba descobrindo e elimina pela apometria. É muito simples de eliminar isso. Mas eu sempre, uma coisa que eu sempre tinha aqui comigo, tá bom, eliminou. Como eu posso ajudar essa pessoa a não formar de novo? Porque aquele mesmo tema que apareceu, que existia essa forma de pensamento, ela não sabe que ela está formando. Oi, Dan. Ah, a Dani tá falando que também chama. As Dani são tão doces, né, gente? Eu não posso reclamar da Dani que eu tenho. Minha companheira de jornada. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Então, a gente hoje vai tratar de visualizar. Então, existem sim, a gente é um composto de energias. Nós não somos essa pessoinha física que você vê, né? Só isso. Nós temos diversas energias. Oi, Sueli, bem-vinda, querida. Diversas energias com a gente. A gente tem as formas de pensamento, a gente pode ter outras energias que também ficam no nosso campo, mas não estão a gente. E também tem as nossas crenças limitantes, a gente tem as nossas coisas e a gente tem partezinhas perdidas lá longe que a gente também pode resgatar. Quando a gente faz uma EFT, eu percebi que a EFT consegue fazer muitas dessas coisas, porque você está acessando, sabe-se Deus por que aquela crença, aquilo que não está legal dentro de você, e aí você vai pegar aquele cantinho que estava bloqueado e vai abrir e vai limpar. Muitos de vocês ficaram com uma lição de casa de fazer EFT, eu não sei se vocês fizeram, e para quem não conhece, chama EFT, Emotional Freedom Techniques. São técnicas de libertação emocional através de meridianos de acupuntura específicos. É uma febre mundial a EFT. No Brasil agora a gente está começando a engatilhar, né? Oi, Sandra, bem-vinda, querida. A gente está como é que tá, Nina? Tá começando a engatinhar com a EFT, mas ela é extremamente eficiente. Então, o que eu recomendo sempre para paciente meu que liga, olha, tô assim, assim, assado hoje, me veio umas coisas na cabeça. Faça de cara EFT. Depois a gente vai ver como que fica, porque quando você limpa uma crença que tá aqui dentro, um sintoma que tá aqui dentro, porque você tá pegando seu próprio meridiano, né? Você tá limpando. Depois eu faço uma rodada e eu mostro para quem tá chegando e não conhece. Pode deixar. Oi, Raquel, bem-vinda. Então, quando a gente faz EFT, aquele sintoma que é seu, uma experiência minha, clínica, hein, gente, que eu tô passando, eu acredito que ninguém fez esse paralelo ainda. Aquilo some, de verdade, porque era uma coisa assim, se desbloqueou. Oi, Lucimara, bem-vinda. Você desbloqueou? Joia. Mas às vezes, ele tá igual ou pior. Eu falei, mas que engraçado. É uma técnica tão eficiente, é tão legal, etc, etc. E aí eu, nos meus estudos, eu fui perceber que era uma coisa da pessoa, mas não estava aqui, estava fora. A gente não está falando de espírito obsessor ou um parceiro de afinidade, não. Oi, Miriam, bem-vinda. Nossa, tem 2 Miriams ou 3 hoje. Bem-vinda, querida. A gente não está falando de uma formação espiritual como é da nossa linhagem. Não, a gente está falando de uma estrutura que a gente tem capacidade de criar. E essa estrutura pode ser positiva como pode não ser. Para quem está chegando, a gente está falando de forma a pensamento. Então, quando você sentir isso, comece a escrever as coisas que, por exemplo, hoje, agora, você que está aí com a gente, porque eu tô com uma dor nas costas, porque hoje eu tive um aperto no peito, hoje eu fiquei assim, hoje eu briguei, hoje eu fiquei irritada, hoje eu fiquei triste, hoje eu chorei. Escreve para mim o que hoje, sabe, você não queria mais para você. Porque isso é uma forma que eu, da minha experiência clínica, percebi que quando você tira pela EFT e diminuiu e tá desaparecendo, joia, era uma coisa sua, do seu sistema. Quando aquilo é igual ou maior, é uma coisa fora do seu sistema. Aí a gente pode identificar? Pode. Porque você percebe que parece uma voz falando com você. Não é seu ego. É de verdade aquilo que você estava sentindo, de repente veio um monte daquilo. Aonde? Como? Eu limpei o meu sistema.
Como é que voltou um monte? Não pode acontecer isso, né? Isso eu observei em clínica. E aí, eu comecei de verdade, eu fui buscar outras ferramentas sempre, né? A apometria. A apometria funciona maravilhosamente bem. Depois, semana que vem eu vou falar da apometria para vocês. Eu tô pensando até sortear uma de vocês pra gente fazer uma sessão de apometria, tá? Mas eu vou anotar aqui, gente, porque semana passada tinha um monte de informação e eu guardei bem do caderno. E eu tenho uma pilha de coisa aqui. Olha, semana que vem, deixa eu anotar, gente. Que vem a apometria. Deixa eu anotar, porque, né? A pessoa começa a ficar meia velha e tem uns troços assim estranhos. E ó, um exemplo para vocês. Eu comecei a ter uns sintomas de esquecer coisas. Eu tenho minha cabeça bem boa. Oi, Deolinda, bem-vinda. E eu percebi que umas coisas bobas. Sabe quando umas coisas bobas? O que eu fiz? Eu me fiz um EFT diversos dias. Oi, Val, bem-vinda. Eu fiz um EFT diversos dias para mim e melhorava, mas não como eu esperava, porque eu sei o efeito fabuloso que é da EFT. E EFT, gente, tem um monte de gente ensinando, gente gabaritada, porque o cara que ensina isso, que dá a formação para todo mundo, existe o Enéas Guerreiro, existe o criador, que é o Carrie Craig. Eu melhorei, Emília, tô ótima, melhorei. Eu tava com a cara inchada semana passada, né, gente? Mas agora, ó, passou tudo, minhas pereba. Isso também eu fui fazer, depois eu conto pra vocês agora. Oi, Andréia, bem-vinda, querida. E a gente começa a perceber que tem alguma outra coisa além, porque você faz e não limpa, é como você tomar um remédio de medicina quântica e melhorar, não fazer diferença. Onde que tá isso que não tá rolando, gente? Ah, mas aqui eu sou uma pessoa difícil. Não, você é uma pessoa como todos nós. Por que não tá rolando? Onde que a gente pode te ajudar? Eu faço isso pra mim. A Andréia tá mandando oi pra vocês todas, meninas. Onde, né? Então eu comecei a pesquisar e eu falei, Salu, me dá uma ideia de que eu posso trazer para as meninas. Porque eu percebi que muitas das queridas que escreveram com dores físicas, por exemplo, mas dor física é física? Não, é uma criação também. E sabe aquela dor que anda? Você põe atenção aqui, puf, foi para outro lugar, puf, foi para outro lugar. Uma dor que anda. Antigamente falava assim, isso aí é espiritual, isso aí é coisa de médium. Não, isso pode ser sim uma forma de pensamento. Pode ser sim. E quando você identifica, você simplesmente para de acreditar naquela informação que está vindo para você. Nossa, doutora, era só isso. Ela é mais simples até do que a gente imagina, mas a gente tem que ter uma postura assertiva, porque, de verdade, gente, quem quer passar mal? Quem quer ter um troço aqui, um troço acolá? Gente, todo mundo, todos os dias, inclusive eu, aparece um monte de cacareca. Semana passada, quem estava aqui, a minha cara estava inchada, eu fiz uma erupção terrível dentro da boca, tudo. E não era a primeira vez, eu também fui ver o que era isso. Onde em mim aquilo queria me chamar atenção. Porque doença não é para maltratar, é para chamar atenção. Ai, mas que coisa horrível. Mas chama atenção. É como uma querida que despertou e conseguiu fazer uma forma de pensamento positiva. E está se tratando. E hoje a gente estava conversando, que coisa linda. Ela despertou de verdade, o que ela quer tratar. Isso é bárbaro, porque tem horas que você nem sabe o que você quer. A gente está tão atrapalhada. Outra história para vocês que eu vou contar. Muito tempo atrás. Tá incomodando a luz tá refletindo no meu óculos, tá incomodando vocês? Senão eu vou lá e desligo, ou então tiro o óculos. Acho que é mais fácil tirar o óculos. Há muito tempo atrás, a primeira vez que eu vi, eu fiz a bioenergética no espaço do Gaspa, tudo. E aí o Calunga ia um por um das pessoas, né? Oi, Gi, bem-vinda, querida. E ele chegou pra mim, Calunga estava incorporado no Luiz, ele falou, filha, o que você quer tratar? Eu respondi pra ele, não sei. A gente fica tão perdida,
tão desconectada, que não sabia o que eu precisava. Imagina, a gente não sabe nem o que é, porque sempre a gente tá buscando uma coisa. Alguma coisa incomoda, porque esse corpo aqui é um ser vivente, um conjunto de coisas que chama a nossa atenção, sabe? Então, vamos começar a olhar com carinho. A gente sempre tem aqui nesse nosso espaço de amiga, carinho. Não é para se machucar, não é para se culpar, não é para se condenar. O que eu fui fazer? E o que é isso? Não tô te dando hoje. O que é isso? Não. É uma forma de acordar você para uma coisa que você não tá vendo. Você não tá adormecida para tudo, imagina. Mas aquela coisa que já não tá muito legal, que vem te incomodando, de repente você desperta com aquela situação. Foi o caso da querida que eu contei para vocês hoje, né? E quantas coisas, para mim, gente, tudo isso que eu falo para vocês são coisas que eu faço para mim todos os dias. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Boa noite, Lu. Oi, amor. Sabe, eu faço EFT todos os dias, eu me olho com compaixão, porque a EFT é compaixão pura. Se você está passando pelo momento que você está passando, você não tem culpa. Mas eu podia isso, eu podia aquilo. Não fez. E não vai se culpar porque não fez, porque passado é passado e a gente a partir de agora vai fazer um futuro. Ponto. Culpa só serve para criar uma outra forma de pensamento. E essa forma de pensamento vai ficar te agredindo constantemente. Olha, porque você é isso, você não é nada, não deu. As pessoas não se perdoam, não deu isso, não deu aquilo. Era o que você podia naquele momento, naquela situação. E depois é o que tinha. E é assim que é. Mas não tem aquela história que a gente tem que aproveitar, etc. Não, você é um ser milenar, a caminho da evolução, a caminho de subir sua frequência, a caminho de estar bem aqui dentro. Esse assunto de frequência e evolução a gente tem falado bastante, mas eu nunca fui profundamente. Então, devagarzinho, a gente vai entrando assim numa explicação mais profundinha, porque vocês estão acompanhando a gente, já estão entendendo muitas coisas, né? E muitas de vocês já sabem muito mais do que eu, com certeza. Então, a forma pensamento é aquela que quando você deu um negocinho chato, você fez um EFT, você tá tomando um frequencial, você tá fazendo, e aquilo não é meio. Puxa vida, eu tô fazendo um monte de atitudes terapêuticas, e por que isso aqui? Então é uma coisa externa de você. Aí você vai olhar aquilo. Existem formas, sim. A EFT eu percebo que se você põe atenção e fala com essa forma pensamento, mesmo que eu esteja vendo você forma pensamento, que eu sei que é uma criação minha, assim mesmo, eu me amo, me respeito e me perdoo profundamente e completamente. Eu criei, tudo bem, mas eu tô vendo você, não quero mais você. E aí a gente tem... Oi, Letícia, bem-vinda, querida. A gente tem sim como eliminar, tá? Existe um gráfico da radiestesia, eu também faço radiestesia radiônica, que chama triturador. Quem tá com lápis e caneta aí, anota, você pode procurar na internet, tá tudo disponível, chama triturador. O triturador, para ter um efeito, ele tem que ser grafitado, portanto, não pode ser uma impressora jato de tinta, tem que ser uma impressora laser. Eu tive uma experiência muito legal, eu faço muita experiência com um monte de coisa comigo, porque se eu sei que funcionou, eu posso usar para alguém. Eu anoto muitas vezes que eu descobri que é uma forma de pensamento, uma coisa externa minha, mas de minha criação. Eu anoto o que eu tô sentindo ou o que eu vi, às vezes vem até uma forma para mim, um tipo de uma forma, eu anoto e eu coloco em cima do triturador e peço que seja desfeito. Simples. Nossa, só isso. Porque todas essas formas de geometria sagrada, os portais de radiestesia radiônica, todos eles são tridimensionais. A gente vê como uma coisa plana, mas não é.
eles todos são tridimensionais, eles vão agir num nível muito grande. E quando você põe a sua intenção junto, já faz efeito. Então, a gente pode sim. A apometria, a semana que vem, não perde, a gente vai falar de apometria. Dá para fazer em casa? Não sei se vai ser eficiente, porque não é uma coisa difícil não, gente. Só que precisa de um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de conhecimento disso para você fazer, tá? Mas, por exemplo, muita gente já trabalhou em centro que faz apometria, muita gente já estudou, e se você quiser, tem disponível de grátis na internet apostilas de apometria. Eu faço a apometria quântica, com resgate de fractais quântico, eu faço algumas coisas, mas para esse lado maior, que possa limpar mais coisas, que possa retirar muitas coisas, tá? Então, vão escrevendo aí, vocês que estão chegando, bem-vindo, o que vocês hoje, por exemplo, gostariam de olhar e tratar, tá? Eu tô aqui com o Salu, ele tá perguntando para vocês para níveis de mágoa. Sabe aquela mágoa? Ah, eu tenho mágoa da minha tia, do meu tio, do passarinho, sei lá. E principalmente a gente tá aqui numa sala tão legal, que ninguém não julga ninguém, que sabe que todo mundo aqui tá numa experiência humana, que todo mundo tá querendo conquistar uma frequência melhor, né? Então vai escrevendo aí pra gente ver o que a gente pode trazer para você. Hoje, a semana passada, ele deixou vocês numa bolha quântica do Arcanjo Miguel, né? Oh, Gigi, o Saulo tá mandando beijo. Eu não sei se todos vocês fizeram a bolha quântica do Azul Royal do Arcanjo Miguel. Vão escrevendo que hoje eu acho que tá com um pouco de delay, as respostas estão demorando para chegar e a gente fica aqui meia perdida. Mas vão escrevendo. Então o que acontece? Quando a gente consegue... e aí, como a Dani tá dizendo que ela fez a bola quântica, como que você se sentiu? Porque ele deixou vocês... Tá, eu vou anotar aqui, viu, Alice? Alice... Eu pus um caderno hoje, aqui no meu caderno, porque eu falei, não, eu falo muito, tem muita informação, eu tô passando informação, eu não quero perder nada. Depois ele vai falar disso, viu, Alice? Fica aí bonitinha. Gente, importante, eu não posso esquecer porque eu acabo esquecendo. Compartilhem bastante esse material. Eu publico ele na minha página do YouTube. Vai lá, curte bastante, compartilha bastante para chegar em mais gente. A Dani tá dizendo que ela se sentiu aconchegada. Joia. A ideia do Arcanjo Miguel, que todo mundo, eu creio que saiba, é justamente trazer esta limpeza no nosso campo e o selamento de energia, tá? Então, tal como aquilo é limpo, purificado, talvez seja esse passo que ele fez para poder chegar hoje e a gente fazer uma outra limpeza, ele deixou para todos vocês. Vocês já vinham fazendo a água, lembra da água que ele deixou? Tudo isso é um tratamento que esse pessoal lindo que acompanha vocês também está fazendo. Oi, Sumaco, querida, bem-vinda. Então, o que acontece? Vocês vêm numa atuada. Quem tá chegando... que lindo. Pois é, a ideia é essa. Tal como a nossa querida que eu contei a história hoje, de repente descobre e fala... era isto que estava me incomodando. Porque como eu falei pra vocês de mim mesma, às vezes a gente não sabe nem o que tá incomodando. Tem tanta coisa, tem tanta ideia bombardeando na tua cabeça, entre um monte de coisa, você não sabe o que é. Não sabe. A gente quer selecionar, então, a forma da gente de verdade falar, era isso. E aí a gente vai por todo o nosso direcionamento, fazer FT, fazer mantra, fazer mandala, fazer alguma coisa para isso. Que é isso que é a origem de tudo. Não tem um monte de coisas originárias, mas alguma coisa. Então eu vejo do que ele está passando para vocês, porque eu também estou fazendo, tá? É um tratamento.
um tratamento de purificação, um tratamento de lucidez, um tratamento para vocês despertarem. É isso, tá? Então, Alice, você tá aí, meu amor? Se tiver, dá um joinha aqui que ele vai passar aqui uma informação para você. Quando você der o joinha, eu passo o que ele tá falando. Então, é para vocês acordarem para aquilo que de verdade está incomodando. Às vezes, como acontece de monte comigo, não é lá uma coisa, sabe, que você goste muito de ver, mas é uma coisa que você vai eliminar porque você não quer mais. E aquilo tá incomodando, sabe-se Deus há quanto tempo, tá? Alice, você falou que tem isso, que tem a mágoa da sua mãe. A mágoa que eu terapeuta sei, médica sei, é uma coisa muito grande, genérica, tá? A mágoa é quando a gente se permite ser ferida. Em que a sua mãe fere você? A mágoa é isso, o outro me feriu, eu não rebati, porque se você reage de alguma forma, aquilo não estabelece no seu sistema. Então, em que machuca você, em que fere você? Mas ele vai falando de antemão que mesmo que você esteja ferida, é uma forma também de despertar o seu poder. A leoa que mora aí dentro e até hoje está assim, porque possivelmente mais gente te magoa, não é só uma pessoa específica. A gente percebe que a gente se machuca muito, principalmente porque os outros falam. Às vezes é um olhar, às vezes é sempre, porque é uma crítica, alguma coisa que vai contra a sua própria construção, aquilo te fere, tá? Então, ele está perguntando, o que pega? É um olhar? É a palavra? É a recriminação? Para ele conseguir esclarecer você e poder essa semana também te tratar. E vocês vão aí escrevendo pra gente, que a gente tá aqui na prosa, tá? Então, temos o quê? Vocês estão tratando, primeiro foi da água, essa semana vocês estão tratando, e agora ele vai trazer um outro. Olha isso, hein? Criação dele. A Gi, outro dia eu tava aqui, é uma amiga muito antiga, e ele falou assim, ó, fala pra ela da aula da Mahalila. A Mahalila, um dia acho que eu vou trazer ela pra mostrar pra vocês. E eu liguei pra ela, falei, ó, é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, eu vou fazer isso pra você, e olha, ela já tá falando que ela foi fazer já foi convidada pra uma live, tá? Não é bárbaro isso, gente? Funciona. Tudo isso, gente, que a gente faz com assessoria, graças abençoada desses amigos, funciona. E vocês me dão uns feedbacks muito legais. E é bom para vocês. Por isso que é importante compartilhar. Por isso que é importante entrar no YouTube, compartilha para mais gente ser ajudada. E vocês já estão começando a criar um traquejo também de como ajudar as pessoas. A ideia é ajudar, gente. Essa história, não, só eu, não existe. É o todo, quando o todo tá melhorando, a gente também vai melhorando junto, né? Oi, Arlete, bem-vinda, querida. Tá? Então, Alice, escreve pra mim o que especificamente incomoda você. Mas ele conta que você anda muito mais frágil nesses últimos anos do que já era. Você sempre foi muito mais sensível e você foi dada como temperamental, foi dada como... Sempre rotulam a gente de qualquer coisa, né, gente? Bobagem. Não tem rótulo, não tem nada. Você é o que é. E o outro quer que você seja como ele quer. É uma maluquice isso tudo. Sabe? A gente não tem que dar morro em ponta de faca, não. Mas também você continua sendo como você é enquanto esteja bom. Se não tá bom, a gente vai ver o que pode fazer para melhorar e ficar de bem com a gente, né? Tá? Então, Alice, escreve aqui pra gente que ele tá guardando, embora eu tenha o delay daqui, delay daqui. Mas a gente vai tocando esse barco, né? Vamos que vamos. Então, quando a gente tem essas situações, você que possivelmente pode ter tido mágoa, quem não passou por isso, tem que ser uma pessoa muito forte para uma pessoa que tenha um nível de poder falar alguma bobagem
e você compra a ideia. E essas vezes essa ideia foi comprada até os 4 anos de idade, onde fixa muito mais as coisas e vai indo durante a vida. E aí você vai criando isso. Tá, a Alice, eu posso falar no ar, Alice? Depois a meninada lê, tá? Ah, olha só, é isso mesmo. A mãe dela tem algumas palavras desagradáveis e ela tomou isso como uma verdade para ela. Olha que forma, pensamento que você criou. Você criou um sistema de crença que você é aquilo que não é, claro que é, mas foi possivelmente numa idade em que fez marcar isso. Exato, meu amor, você o que é, você não tem que atender a expectativa de ninguém. Olha que lindo, a Alice está contando que ela entendeu agora que ela não tem que atender as expectativas da mãe dela. Claro que não, você é você, todo mundo é perfeito, perfeito, todo mundo é perfeito, porque a gente não sabe o plano de vida de cada um, gente, é que nem plano de voo de avião. Qual que é o plano de vida? Por que eu acho que meu plano vai ser igual ao seu? Claro que não vai ser. Entendeu? Então, a gente quando deixa aquela palavra, a minha história de vida, enquanto me curar e me tratar, começou que eu fui me tratar. Eu fui buscar essa coisa no meu peito, isso há muito tempo atrás. Porque era com a minha mãe. E eu fui atrás, aí a gente acaba encontrando ancestralidade, a gente acaba encontrando coisas que eu nem sabia que existiam e que hoje eu tenho condição de trazer para vocês. E eu procuro sempre trazer de uma linguagem bem simplesinha, porque aí, pronto, era isso. De repente, Alice, era isso que você precisava compreender. De repente, é você que está ouvindo a gente, que era isso que você precisava compreender. E dali para diante as coisas ficam diferentes. Sempre alguma coisa vai ficar no inconsciente e falar, era isso. Gostei, tá? Então, vamos olhar com compaixão, vamos olhar com calma e vai sentindo aí dentro de você. Vai sentindo o que tá pegando. Vocês que ficaram na bolha, que tá tomando de novo o assunto aqui da bolha, bárbaro, vocês vão todos continuar naquela bolha azul, vocês vão pondo a aguinha de vocês para receber medicação e ele agora vai pôr vocês conectados com Santa Esmeralda, que é um núcleo de cura que existe para nós aqui, tá? Então, imagina que em volta dessa estrutura linda, imagina essa bolha azul royal, vê se você consegue colocar em torno disso um tubo verde folha, vê o verde que você gostar, tom, é verde. Imagina que aquilo lá é como se fosse uma substância gelatinosa em torno disso tudo. Vê se você consegue colocar só isso. Não precisa pensar em nada. Vocês vão fazendo as coisas que vocês têm que fazer para fazer todos os dias. Só vai ficar essas 3 coisas que vocês já colocaram. A água sim você vai fazer todo dia, mas aquela proteção, aquele selamento de Arcanjo Miguel vai continuar. E em volta disso um tubo meio gelatinoso, translúcido, verde, que é a conexão com Santa Esmeralda, que muitos de vocês, as semanas passadas, falaram de dores físicas, de alterações físicas, tá? Ah, mas não é tudo que vem do nosso campo etérico? É, mas está no físico, então vamos tratar, tá? Claro, Beth, pode fazer a bolha, você põe o seu copinho de água, continua colocando o copinho de água. É que muita gente entrou e eu não sei se já pegou essa coisa. Então, o protocolo que ele está passando para todo mundo. Você coloca na sua mesinha de cabeceira um copo de água tampado com uma folha de papel de cozinha, né, papel absorvente, deixa tampado. De manhã você vai tomar essa água. Em volta de vocês o dia inteiro, o tempo inteiro, mantenha uma bolha azul royal bem linda, você iluminada com aquela luz azul royal. E agora ele está pedindo para em volta disso colocar esse tubo verde translúcido para curar coisas físicas. Todos os dias, quando vocês forem deitar, vocês procurem visualizar bem legal essas estruturas, essa bolha e esse tubo, e vão pedir para que durante o seu sono
vocês possam ser tratados em Santa Esmeralda. E fala o que você quer tratar. Corpo físico, não é corpo emocional, tá? Só a parte física, isso, tá? Então, eu, por exemplo, pedi que fosse visto isso, ou me mandasse uma intuição do que eu passasse, e veio a intuição para o que eu deveria passar. Simples assim. Oi, Rita, bem-vinda. Tá? Então, a gente vai... Vocês anotaram? Se não, eu anotei aqui, eu digito para vocês quando terminar aqui a live, e aí vocês vão dar uma corrida ali e dar uma lida, tá? Joia. Que é? Eu não entendi. Alguém me escreveu alguma coisa, eu não entendi. Mas enfim, tá? Joia. Vocês vão pôr um copo de água, vocês vão fazer esse campo de força em intenção de Arcanjo Miguel. E em volta... a Rita tá mandando oi pra vocês, gente. E em volta você vai fazer esse tubo translúcido, verde, que é para tratamento. Esse tubo só vai ficar esta semana, depois vai ser retirado, porque todo mundo tá aqui, ele vai recebendo esse tratamento. Então, na hora de danar, você mentaliza essa estrutura e pede que durante o seu sono você seja tratado. Porque tudo isso são campos que selam você, não tem um risco, sabe, de acontecer alguma coisa. Porque durante o nosso sono, gente, a gente sai, tem o desprendimento do sono, a gente sai pro plano imaterial, que na verdade é o plano real, isso a gente conversa outro dia, e a gente tem que se cuidar assim. Sabe? É tipo assim, eu não vou sair de casa e deixar a porta aberta, não vou trancar o portão. Isso vale para isso. Você vai passear e vai deixar esse arcabouço lá, quietinho, dormindo, e pode acontecer de sofrer ataque, pode acontecer, pode. E tem muita gente que sabe disso. Sabe aquele dia que você quer acordar e não acorda? Isso foi um ataque. Mas como você tem proteção espiritual, você tem guarda, sabe, você sempre vai dar tudo certinho, tá? E nisso, nessa época tão difícil, nessa época de pandemia, ele tá trazendo todas essas informações para vocês que estão interessados em se curar. Tá joia? Tudo bem? Beth, você tá aí, meu amor? Bom, enfim, o Salu tá pedindo para você colocar lá na cozinha um copo específico para sua menininha que tá com alteração hepática, que ele vai ver isso e vai cuidar. Oi, Alice, bem-vinda. Outra Alice, que lindo, né? Entendeu? Então você coloca. Se você tiver um pet dodói, presta atenção, isso é dica de ouro, tá? Se você tiver um pet filho que tá dodói, você vai mentalizar em torno dele esse tubo verde. Vai pôr aguinha para ele, vai mentalizar o tubo verde e ele também vai ser tratado, tá? Agora é importante, gente, vocês alimentarem o melhor. Não é aquela esperança besta, aquela, eu vou pensar positivo. Não, não é isso. É vocês não criarem mais energias negativas com pavor, com pânico, com medo, com apego. Isso vai gerar forma pensamento e vai dar zebra, porque vai reverberar de você, reverbera na casa e fica aquele climão, tá? Então você consegue de verdade conseguir olhar para essa forma e falar, não, gente, existe guarda, existe espiritualidade que cuida deles, que cuida da gente, existe, mas a gente tem que fazer conexão, e todo esse trabalho que está sendo feito é para manter a conexão com a cura, sempre, sempre, conexão com a cura, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vai falando, que daqui a pouco, hoje eu vou pedir ajuda de vocês para a gente fazer uma vibração para os nossos queridos que estão sofrendo no Pantanal, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando. Já foi falado da Beth. Antes de fazer a meditação, eu vou falar de 2 serizinhos que mandaram correspondência aqui, porque já são... Eu já falei um monte. Não vou nem falar, já falei um monte. Vamos lá, aqui. Olha, a mamãe do Nick tá por aí, Lilian. Ai,
vamos ver. Eu não sei se ele teve algum problema nessa região, Lilian, porque a sensação que eu tô sentindo dele é bem aqui. Ele ainda tá em cuidados, tá? Ele ainda... lista de mensagens. Quando você mandou, Letícia? Menina, eu não tô entendendo, amada. Oi, Lilian. Então, Li, é o seguinte, eu não sei se ele teve um problema nessa região, mas eu estou sentindo aqui um desconforto bem grande, um aperto bem grande, tá? Ele ainda está sendo mantido em recuperação, ele ainda está sob efeito de analgésicos e sedativos, e eles esperam que até o final de novembro, oi Marisa, bem-vinda, que até o final de novembro ele já seja transportado para a casa do seu bisavô, tá? Essa informação, mas ele ainda está sob sedação. Que assim que ele tiver outra informação, que ele já estiver desperto, ele vai trazer para você. Ai, amor, hoje eu nem abri meu chat. A Letícia mandou hoje. Uma coisa, que bom que você escreveu. Quando vocês tiverem que mandar, gente, manda logo no comecinho da semana. Quinta e sexta, eu não tô tendo como abrir. Então, se chegar, às vezes chega uma foto, alguma coisa, eu até posso bater os olhos, mas eu não vou salvar, eu não vou mexer com isso. Então, eu vou ver isso aqui, eu vou dar uma corrida lá, que eu tô com o iPad aqui, e eu vou ver, tá? Lilian, você fez tudo que você podia. Você foi o melhor humano que ele poderia ter. Você transformou a vida dessa criatura. Esteja certa disso. Essas suas dúvidas não têm fundamento nenhum. Você foi uma criatura fantástica. Ele teve a melhor mãe humana que ele poderia ter na vida. Lu, Verinha, manda pra mim a foto dele de perto, que aí eu escrevo pra você no inbox, tá? A Nina, eu acho que é da Beth, né? Então, eu acho que ele já respondeu. Na verdade, todas as hepatopatias, gente, eu sou PhD em hepatopatia, porque eu tive um monte de problema de fígado e fígado é a raiva não manifesta. Nossa, mas a gente vai manifestar, A raiva deveria ser uma mola propulsora pra gente falar, não, agora... Não, isso não pode acontecer, eu vou embora, vou fazer outra coisa. E a gente fica ruminando aquilo, armazena no fígado. Eu já tive N problemas, inclusive, inclusive nódulos, etc, etc. Então eu fui estudar muito isso, é como o pulmão que meu filho teve problema. Eu fui estudar porque eu queria entender, tá? Então precisaria ver, Beth, não sei se é tristeza, se é raiva contida, mas parece um mau humor, sabe, mascarado de uma outra sensação, como sabe quando você quer ser legal demais, mas na verdade não é legal, não tá dando certo? Vamos pesquisar isso tudo, você vai me escrevendo, porque é a informação que ele tá me dando, viu, Beth? Tá? Faz o seguinte, Verinha, escreve pra mim no meu inbox, que eu vou ler isso com calma, que aí ele vê, porque assim, de repente, em cima da hora, eu nem me comprometo, porque eu sei que ele dificilmente responde, tá? Tem mais coisas aqui, mas ele tá muito mais empenhado agora de saber se vocês anotaram o que ele passou para vocês. Manda só um joinha para mim se vocês anotaram o protocolo para essa semana, que vai vir dentro de outra semana. Se você tá chegando agora, quer pôr o seu copo de água, fazer sua bolha, joia também. Você não vai perder o ritmo disso tudo, tá? Mas então vamos lá. Você vai pôr seu copinho na cabezinha de cabeceira, coberto com papel de cozinha. Você vai fazer sua bolha azul royal lindíssima e em volta o tubo verde translúcido. Se você tiver um pet filho que não está muito bem, como a Nina da Beth, simplesmente imagine e mentaliza, fecha seus olhos e mentaliza. Onde ela for, ela vai junto com aquele tubo, tá? Principalmente à noite, vocês vão pedir
que seja tratado. E vocês vão ficar observando para a semana que vem vocês me contarem, tá? Eles estão com uma intenção, o Salustiano sempre teve muita intenção de cuidar de muita gente. Continua. Eu tenho que ver, Jussara, ele disse o seguinte, que você vai ficar nisso até sexta-feira da semana que vem, mais uma semana só, que depois ele vai atualizar, tá? Legal? Eu tô sentindo uma energia de alguém que teve algum mal-estar de estômago, tipo náusea hoje, tá? Então ele também tá me contando dessa vibração e vai olhar isso. A náusea é sempre aquilo que você, exceto por motivos outros, mas aquilo do de repente, se é uma gestação, não é hormonal, mas se você tá tudo de bom e vem uma náusea, a gente sabe que a gente tá rejeitando uma ideia, que a gente não quer engolir aquilo e tá engolindo o sapão, tá? Cada órgão do corpo da gente, eu me estendendo de monte para variar, né? Cada órgão tem uma origem metafísica, é uma razão, é uma reverberação do seu corpo espiritual, que está contando uma história, está contando o que não está indo muito legal. E tem livros fantásticos, eu posso até publicar para vocês, eu tenho pelo menos uns 10, um dia eu mostro aqui a minha mini biblioteca, tá? Então, gente, tudo certo, vocês anotaram direitinho, porque agora eu vou pedir para vocês me ajudarem a ajudar os nossos queridos. Thelminha, querida, bem-vinda, meu amor. Então, vocês, por favor, foi a Noemi que teve enjoo, ele vai fazer específico, falou que seu estômago não tá bom, viu, Nô? Então, gente, eu vou pedir para vocês, nesse instante, doar um pouco do amor de vocês, um pouco do ectoplasma de vocês, para a gente poder ajudar todos aqueles animais, aqueles amigos, aqueles irmãos de outras espécies que estão sofrendo por conta para variar, do humano, tá? Então eu vou pedindo aí vocês em casa, encarecidamente, que fechem seus olhinhos, tá? E nós juntas, que nós somos poderosas, nós vamos montar uma bolha, igual aquele tubo que você montou, só que você vai montar uma bolha gigante, verde. Imagina uma bolha de gelatina verde. E a gente vai construir essa bolha. Vai construir essa bolha juntos. Imagina isso. Imagina, então, fiquem aqui com a gente, seus olhinhos fechados. E vocês podem colocar assim como se vocês estivessem segurando uma bolha mesmo, uma vesícula, uma bexiga. Sabe quando a gente põe a mão assim, que parece estar segurando? E vocês vão sentir, vocês vão sentir na mãozinha de vocês formar essa bolha. Então, cada ectoplasma que vocês doarem, não importa a quantidade que seja, tudo é importante, né? A gente vai construir uma bolha gigantesca e nós vamos intencionar que esse líquido todo gigantesco seja jogado no Pantanal. Então nós aqui, com a nossa boa vontade, com a nossa intenção, vamos imaginando essa bolha enorme. Imagina o território brasileiro e acima do território, na região do Pantanal, está sendo construída uma mega bolha verde de um líquido fantástico. E ela vai crescendo com a nossa intensidade, ela está crescendo com o nosso amor, com a nossa intenção. E nós vamos colocando cada vez mais vontade. A vontade do amor, a vontade da cura, a vontade de verdade colaborar para um bem maior, para um plano maior que é um plano divino. E a gente só fica com as nossas mãozinhas montando uma bolha. Por mais um segundinho só, esse material que vocês estão doando do fundo do coração de vocês está sendo recolhido. Nesse instante, em outras partes do nosso planeta, tem pessoas ajudando a montar essa bolha, porque essa informação veio da espiritualidade,
pra gente agora. Então está sendo montada uma bolha gigante, 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 com um monte de líquidos nutritivos, líquidos para apagar o fogo, para nutrir a terra, para tratar os animais que estão lá, para renascer as árvores que foram mortas, para refazer todo esse ecossistema divino que existe naquela região, tratando os animais das águas, dos pastos, as aves, os répteis, todos aqueles que foram afetados nesse instante vão receber esse material e vão mentalizando sobre o nosso continente, sobre o Brasil, uma enorme bolha. Se você olhar de cima, ela já está do tamanho do Brasil. E lentamente ela vai começar a descer, ela vai descendo em direção ao Mato Grosso e ela vai tomar assim um território bem grande em volta para prevenir que isso aconteça em outros estados, com outros filhos de Deus que foram assolados por tanta tristeza. E essa bolha vai descendo, descendo, descendo. E eu gostaria que vocês se sentissem agradecidos, compensados, porque todo esse material que vocês doaram do fundo da alma de vocês vai estourar essa vesícula enorme, essa bolha enorme, e vai banhar todo esse território. Na terça-feira que vem, nós teremos às 21 horas outra bolha dessa formando, e na quinta-feira também. Se vocês puderem participar, seríamos todos felizes com isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe seu lar, abençoe seus pet filhos, abençoe os filhos humanos e não humanos, abençoe seus parentes, trazendo muita paz, muita tranquilidade, muita alegria e saúde na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês.